Março e abril são os meses dos Capitães Marvels, simplesmente porque no mês passado, exatamente no dia 7 de março, saiu o filme da nossa queridíssima Capitã Marvel, que provavelmente vai levar uma grande surra e vai dar uma grande surra em Vingadores Ultimato. E no dia 4 de abril saiu o filme do Shazam. Então podemos concluir que nós temos dois pesos pesados, dois grandes filmes que passaram no cinema. E de um lado nós temos o Shazam, que é uma criança de 14 anos chamada Billy Batson, que acaba ganhando poderes sem querer enquanto fugia de um certo grupinho. E do outro lado nós temos a Capitã Marvel, que era uma ex-pilota da Força Aérea chamada Carol Danvers e que após um acidente acabou ganhando os seus superpoderes. Vamos falar primeiro sobre o filme da Capitã Marvel, ok? A história segue Carol Danvers conforme ela se torna um dos heróis mais poderosos do universo. Quando a Terra se encontra no meio de uma guerra galáctica entre duas raças alienígenas, ambientada nos anos 1990, Capitã Marvel é uma nova aventura de um período anterior ainda não visto na história do universo cinematográfico Marvel. Se eu fosse um daqueles críticos de cinema, provavelmente eu acharia outras coisas mais para criticar no filme da Capitã Marvel. Mas podemos concluir que a Capitã Marvel, para mim, só tem uma coisa de errada que os diretores não souberam usar. Mas vamos ver primeiro o lado bom da coisa. Efeitos especiais são muito bons, são ótimos efeitos especiais. Quando eu assisto um filme da Marvel, é difícil eu ver um filme da Marvel que tem um efeito especial ruim. Guerra Infinita foi um exemplo disso. Tem alguns efeitos especiais ruins, tipo aquela cena que o Thor pega o Stormbreaker e voa assim. Não aquela que ele pega o Stormbreaker e voa, bate com ele no chão e mata todo mundo, os Outriders. Mas aquela cena que ele pega o martelo e voa assim, fica paradinho um pouquinho e depois voa pra cima de uma das naves dos Outriders pra quebrar. E também tem aquela cena... Enfim, eu não vou falar de cenas ruins, mas os efeitos de Capitã Marvel, pra mim, foram muito bons, muito bem feitos. Os figurinos totalmente bem trabalhados, muito bem feitos. E a sinopse foi muito bem feita também, muito bem produzida. Não dá nenhum spoiler do filme, assim, pelo menos pra mim. Eu já assisti o filme faz um tempinho já. Não me deu nenhum spoiler aquilo ali. E os efeitos especiais, como eu já falei, são muito bons. A direção só não soube usar uma coisa, que foi a trilha sonora. Meu amigo, pra mim a direção só não soube usar a trilha sonora. Sabe por quê? Como por exemplo em Guerra Infinita, mais um exemplo de Guerra Infinita. Guerra Infinita, os diretores Anthony e Joy Russo souberam muito bem utilizar a trilha sonora, fazendo com que momentos que já eram épicos se tornassem muito mais épicos. E no filme da Capitã Marvel, vou dar um spoiler agora, por exemplo, uma cena onde ela empurra uma nave gigante que está entrando na superfície da Terra, ela empurra essa nave, e aquilo ali é como se fosse, tipo, um nada. Sinopse, roteiro, efeitos especiais e outras coisas mais que eu poderia citar, só que agora eu não me lembro de mais nada, foram ótimos. Os diretores Anna Boden e Ryan Fleck souberam muito bem utilizar, mas pra mim a trilha sonora deixou a desejar. E esse é a única coisa que eu tenho a apontar no filme da Capitã Marvel. Mas agora passando para o Shazam. Billy Batson tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói adulto chamado Shazam. Ao gritar a palavra Shazam, o adolescente se transforma nessa sua poderosa versão adulta para se divertir e testar suas habilidades. Contudo, ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Thadeus Sivana. Pra mim, Shazam, ao contrário do filme da Capitã Marvel, sim, soube utilizar muito bem a sua trilha sonora. As pessoas estavam falando que Shazam é um filme muito infantilizado, só que pra mim, o filme sim é infantilizado,
mas também não é tão infantilizado quanto estavam falando. Porque existem certas cenas nesse filme que não são nem um pouco, entendeu? Nem um pouco, como eu posso dizer, infantis. Como, por exemplo, uma cena que uma mulher vira, sei lá, pó, entendeu? Digamos que a mulher vira um pó. Isso é uma coisa para criança assistir? Não é uma coisa para criança assistir. Outras coisas também que não são para criança, de jeito algum, de forma alguma, são os 7 pecados capitais. Porque são 7 pecados capitais: gula, ganância, todo mundo. Isso é um monte de monstros. Isso não é para uma criança assistir, cara, uns monstros. As crianças vão ficar assombradas. Tudo bem, o filme é leve para uma criança assistir. O filme não tem sangue, não tem essas coisas. A destruição que acontece, a gente pelo menos não vê ninguém morrendo, não acontecendo esse tipo de coisa. Mas, né, isso não é uma coisa pra criança assistir. Shazam é um bom filme, digamos assim. Pra mim, Shazam foi um dos melhores filmes que a DC Comics fez até hoje. Pra mim, os 2 melhores filmes que a DC Comics fez foi Shazam e o nosso queridíssimo Aquaman, que eu já até fiz outro vídeo aqui no canal falando sobre ele. Você deve estar se perguntando: ah, mas Shazam é o filme mais perfeito do mundo, você não tem nada a reclamar? Não, meu amigo. Sabe, eu tenho sim uma coisa a reclamar do filme. Sabe o que é que eu tenho a reclamar? Figurino dos personagens, cara. Os figurinos dos personagens ficaram muito extravagantes. Pra mim, na minha opinião, ficou muito extravagante. Ficou, tipo, pega o Shazam do cinema e compara com aquele traje do Aquaman na história em quadrinho. Aquele traje do Aquaman não é muito extravagante na história em quadrinho. É muito extravagante, um negócio amarelo e verde. Então, ele é muito extravagante. A roupa do Shazam ficou bem feita, as botas do Shazam ficaram bem feitas, a roupa dele ficou bem feita, só que ficou parecendo enchimento, né? Podiam ter posto o Zé Coelho pra malhar um pouquinho mais também, né? Pra ficar um pouquinho cheio, ou ficar, entendeu? Do tamanho natural dele, ou fazer ele malhar mesmo, falar assim: ô Zé Coelho, malha mesmo, malha, fica grande aí pra fazer o negócio. E o diretor David Sandberg poderia também ter trabalhado um pouquinho melhor no roteiro do filme, ter aprimorado certas coisas, alguns pontos negativos que tem no filme. E o nosso resultado de quem é o melhor filme empatou. Sabe por quê? Porque todos os 2 filmes eu tinha uma única coisa para apontar. Se eu tivesse mais coisa para apontar no filme do Shazam ou no filme da Capitã Marvel, lógico, ficaria assim, eu apontaria, falaria assim, ó: filme do Shazam é melhor do que o filme da Capitã Marvel, ou vice-versa. Então, eu não tive mais de uma coisa para reclamar nos 2 filmes. Então, nós chegamos à conclusão de que Capitã Marvel e Shazam estão na mesma faixa, entendeu? Que são 2 ótimos filmes e, cara, eu espero muito que os diretores Anthony e Joe Russo trabalhem na trilha sonora de Vingadores 4 para fazer a Capitã Marvel brilhar em cenas épicas, e que os diretores também introduzam o Shazam em um filme da Liga da Justiça, ou que ele faça crossovers de outros filmes. E é isso aí, né, pessoal? Obrigado a você que assistiu até aqui. Nem vou pedir like porque já deve estar longo. Eu acho que é isso. Tamo junto e é nóis.